Olá, sejam bem-vindos à preleção do Centro Espírita Consolação. Falaremos hoje do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. O tema de hoje se chama Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas, referente aos itens 8 e a 10 desse capítulo 8. Antes, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos, nesse momento, elevar os pensamentos ao Pai Celestial e também ao Mestre Jesus. Vamos agradecer pela oportunidade da nossa reencarnação, agradecendo tudo de bom que o Pai coloca para todos nós, desde a parte material, como os nossos lares, nossos pratos de comida, agradecendo pelo estudo, pelo trabalho, pelos amigos e familiares que temos, por todas as bênçãos, por todas as preces ouvidas também, e agradecendo sempre por todos os caminhos que nos levaram ao conhecimento do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje ele é fundamentado em passagens do Evangelho de Mateus e de Lucas. A primeira do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20, diz assim: Então os escribas e fariseus tinham vindo de Jerusalém, aproximaram de Jesus e lhe disseram: Por que violam seus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Por que Deus pôs esse mandamento? Honrai a vosso pai e vossa mãe, e esse outro seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou sua mãe as palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou sua mãe, toda oferenda que faça a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: Esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração, e é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. E depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, adultérios, fornicações, latrocínios, falsos testemunhos, blasfêmias e maledicências. Essas são coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se, disseram os seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram, e ele lhes respondeu: Arrancada toda a planta será que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. E também em Lucas, a gente encontra uma passagem semelhante, Lucas capítulo 11, versículos de 37 e 40, que diz assim: Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou à mesa. O fariseu entrou e então a dizer consigo mesmo: Por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vós outros fariseus pondes grandes cuidado em limpar o exterior do vosso copo e vosso prato. Entretanto, o interior dos vossos corações é que está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que também faz o interior? E aí o Kardec ele vai colocar para todos nós a explicação a respeito dessas passagens do Evangelho logo em seguida. Ele fala, os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído. Da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. Então, vamos procurar entender, historicamente, o ritual de lavar as mãos vai muito além da higiene pessoal para os fariseus. Tem a ver com a questão da pureza espiritual. Então, para receber um alimento, que é uma dádiva de Deus, era necessário estar apto a recebê-lo, isto é, preciso estar de mãos limpas. Só que Jesus ele é interpelado por um doutor da lei, porque os discípulos não seguiam esse ritual, esse ritual de lavar as mãos antes das refeições. E esse fariseu questiona Jesus porque
eles estavam, porque os seus discípulos não lavavam as mãos, né? E por que Jesus também não cobrava, né, dos seus discípulos seguirem essas leis, né? Aí Jesus fala, né, que Deus manda respeitar pai, mãe, né, e a tradição dos judeus na época diz que toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, estará cumprindo a lei. Ou seja, o que não for dado em benefício dos pais, se alegado que foi dedicado a Deus, fará com que esteja cumprida a lei. Ao invés de mantê-los, sustentá-los financeiramente, né, pagavam com esse dinheiro e acreditavam estar quites com a lei. Ou seja, em nome de uma tradição, de um ritual, eles acabavam violando a lei de Deus, né? Os fariseus violavam as leis de Deus. Então as práticas exteriores eram valorizadas por serem mais visíveis, né? Por serem mais fáceis de serem percebidas, que é nada mais que a satisfação do nosso orgulho, e também de serem cumpridas, né? É muito mais fácil fazer um ritual, né? Pagar para alguém fazer algo por nós, do que a gente ir lá, né? De repente ter que fazer algo, né? Então, por isso foram chamados de hipócritas, né? Eles acabavam adorando Deus com palavras, mas estavam longe de amar Deus com o coração, né? Então, Jesus nos ensina nessa passagem que o verdadeiro cristão é ou aquele que segue as leis de Deus, né? Ele segue Deus não por rituais, né? Ele não faz do ponto de vista exterior, né? Mas sim do ponto de vista interno, né? Então, é a nossa mudança, né, a nossa reforma íntima, é a nossa reforma moral que nos fará verdadeiros seguidores da lei, né? Como Kardec explica, é muito mais fácil praticar atos exteriores rituais do que se reformar moralmente, né? Fazer um ritual é muito mais simples, é muito mais fácil, né, do que a gente ter que deixar abandonar vícios, se corrigir, né, de querer de repente estar se reformando moralmente, de estar seguindo as leis divinas, né? E é muito mais fácil você de repente fazer algo do que, né, simplesmente se movimentar interiormente para conseguir, né, ter essa correção moral, né? Então, lavar as mãos antes das refeições é muito mais fácil que limpar o coração, né? E Jesus deixa claro também que não é o que entra pela boca que nos faz mal, né? É o que sai dela, porque tudo aquilo que a gente fala, né? Todas as vezes aquilo também que a gente pensa, né? As blasfêmias, as maledicências, a fofoca, elas vêm do nosso coração, né? Tudo aquilo que as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos refletem nada mais do que nós temos em nosso espírito, né? Em nosso coração. Então, a nossa modificação é que nos levará a algo melhor, né? Não basta as aparências da pureza. Não adianta falar, não, estamos fazendo só alguma coisa para nos aparentarmos ser puros, né? Deus quer a verdadeira pureza do nosso coração, né? Exemplo muito simples, né? Às vezes nós espíritas que frequentamos o centro, e a gente não faz reforma íntima, né? A gente não quer nada de correção, quer continuar sendo o que nós somos ou que éramos, né? Que estamos vindo de inúmeras reencarnações, e a gente acaba acreditando que o passe é o suficiente para tudo, né? E a gente não muda pensamento, não muda sentimento, não muda as palavras, não muda as atitudes, né? E no final das contas, o passe acaba virando um ritual, né? Que todos nós temos toda semana, né? E quando Jesus fala para todos nós que toda planta que meu pai não plantou será arrancada, ele estava dizendo que todo uso, todo costume, todo hábito que não estiver de acordo com a lei divina, de acordo com o bem, né? Tudo aquilo que traz prejuízo a alguém, a si mesmo ou aos outros, né? Que não beneficia, que não foi criado por Deus, mas constitui-se em mandamentos dos homens, que todos nós somos imperfeitos, egoístas, orgulhosos, né? Eles acabam desaparecendo da humanidade, né? Conforme o tempo, conforme nós vamos nos regenerando, né? O caminho é longo, né? Mas uma hora a gente acaba entendendo a importância da nossa, que é mais importante a gente fazer uma mudança interior do que de repente fazer um ritual, né?
E qual a finalidade da religião, né? Religião serve para esclarecer a todos nós sobre os princípios evangélicos, né? A religião nos conduz a Deus, mas é preciso que todos nós pratiquemos o bem, né? Que é apontado pela religião. Religião em si não salva ninguém, o que salva todos nós são as nossas atitudes, sempre voltadas para o bem, né? O que vai fazer com que a gente encontre a paz é a gente conseguir simplesmente entender as coisas, né? Que estão ao nosso redor, vivenciar os ensinos do Cristo. Mas para isso é preciso estar a gente se movimentando por dentro, a gente ter essa dedicação, essa disciplina para estar se movimentando, para estar se corrigindo, para estar querendo entender, né, o que acontece e tentando aprender com aquilo que está acontecendo conosco, né? Então a religião apenas abre caminho para a conquista das virtudes que Deus conduz, né? Que a Deus nos conduz, né? Jesus diz que toda planta o Pai não plantou será arrancada, quer dizer também as religiões que não conduzirem os homens a Deus, elas acabam sendo extintas, acabam sumindo, né, conforme o tempo. E vamos fazer as nossas vibrações. Vamos vibrar muito amor, muita paz, muita harmonia, muita luz e muita proteção aos nossos lares e a todos os nossos amigos e familiares reencarnados e também desencarnados, também vibrando força, esperança, saúde, proteção, coragem, harmonia, paciência e paz a todos os irmãos que estão em pronto-socorros, leitos, UTIs, ambulatórios, pelos parentes, as pessoas também que ali estão procurando por ajuda também. Vamos vibrar força, esperança, paciência, paz, amor e muita luz e proteção a todos. E vamos também vibrar pelos nomes que se encontram na caixinha de vibrações, pelos nomes que chegam pelo WhatsApp do SEC, vibrando saúde, proteção, paz, equilíbrio, amor, harmonia e muita luz a todos. E vamos nesse momento nos colocarmos receptivos para o nosso passe. Graças a Deus. E vamos nesse momento mentalizar uma pessoa para receber o passe à distância. Graças a Deus. Vamos encerrando o nosso encontro de hoje, agradecendo sempre as palavras do Evangelho e que possamos ter sempre boa vontade e disciplina para fazer a nossa reforma íntima, de vivenciar esses ensinos, que é o mais importante para fazer com que a gente consiga crescer, evoluir sempre. Graças a Deus.